Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de história, começando por aqui mais uma aula, mais um conteúdo e vamos continuar com a nossa matéria que nós iniciamos aí na aula anterior sobre essas invasões estrangeiras, sobre essas invasões, principalmente por parte da França, né, que é o que a gente está estudando. Nós vamos continuar a explicação na nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar sobre a França equinocial. Na aula anterior, né, em duas aulas anteriores, nós estamos estudando aí sobre a França Antártica, que foi essa tentativa de estabelecer moradia no território do Rio de Janeiro por parte da França, né? Eles ficaram lá durante esses 12 anos de colonização que teve no território, foram expulsos, depois tentaram novamente lá no Maranhão, que é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Mas gostaria de começar a minha aula de hoje deixando uma sugestão, né, para vocês aí, de um filme bem interessante, se você tiver oportunidade de ver, que chama Vermelho Brasil, que fala direitinho desse contexto que a gente está estudando sobre as invasões estrangeiras. É um filme moderno, não é um filme antigo, que tem uma linguagem bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, depois vocês me contam o que vocês acharam. Eu achei bem interessante e queria estar compartilhando com vocês. Inclusive, foi até uma sugestão da apostila de vocês, na página 7, que fala pra gente aí sobre essa sugestão, sobre aquele tá na mídia, que vem sempre na apostila de vocês aí, que chama-se Vermelho Brasil. Então, só para vocês ficarem aí com gostinho de querer assistir o filme ou não, que é essa sugestão que eu dou para vocês, eu vou passar para vocês o trailerzinho do filme, para vocês verem que é bem interessante, que marca, né, que fala direitinho desse momento histórico que a gente está vivendo sobre as invasões estrangeiras. Então vamos acompanhar o trailerzinho que eu separei para vocês, logo depois a gente continua aqui na nossa explicação. Vamos ver. Tá aí, meninos e meninas, bacana, né? Acho que o trailer deu um aperitivo para a gente entender um pouco melhor sobre essas invasões. Tenho certeza que vocês vão gostar de assistir, eu tive a oportunidade de ver, que retrata direitinho esse momento que a gente está estudando sobre as invasões estrangeiras aqui, tá bom? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos entender sobre a França equinocial, que foi essa nova tentativa dos franceses em estabelecer então aí colonização, moradia em outra parte aqui do nosso território. É justamente isso que a gente vai ver. A chamada França equinocial, no caso aí, né, foi chamada por quê e de quando até quando que durou. Ó, ela durou de 1612 e foi até 1615. Então durou aí 3 anos, então, né, dessa estabelecimento dessa nova França aqui no nosso país. E se caracterizou pela tentativa de instauração de uma colônia francesa na parte norte do nosso território português aqui na América. Então, a gente pode dizer, né, que no caso aí foi uma tentativa, que não deu certo, foi frustrante também, mas eles tentaram fazer então essa colonização. Em 1612, então, eles ergueram lá no Maranhão, lá no Forte de São Luís, precisamente, em homenagem ao rei francês Luís XIII, que fundaram ali a França equinocial. Então essa pintura da época que representa para a gente a chegada deles ali, lá em São Luís, lá no Maranhão, no qual eles tentaram então fazer essa colonização. A parceria entre Holanda e Portuguesa, né, no caso aí, ela depois vai dar certo lá na frente. Por quê? Porque até então aqui foi uma tentativa de invasão. Logo depois, os holandeses eles vão financiar, eles vão emprestar dinheiro para Portugal para estar comprando, né, mudas de cana-de-açúcar que veio lá da África aqui para o nosso território, para estar plantando aqui no nosso Nordeste. Então, à primeira vista, né, essa questão de tentar invadir não deu certo. Foi meio frustrante por parte da Holanda e também da França, que a gente vai estudar. Mas depois vocês vão ver que eles tentaram financiar, emprestar alguma a questão de dinheiro que ajudou então aí português, tanto os franceses quanto os holandeses. Então que tiveram então essa aptidão e ajudou muito nessa questão aí, né, lá na frente por parte dos portugueses. Não deu muito certo por causa das invasões, mas depois vai dar certo assim. A questão de financiamento foi mais voltada para a Holanda, mas os franceses também depois tiveram uma boa parceria assim com os portugueses com relação a isso aí, tá bom? Então essa imagem aqui mostra pra gente aí direitinho em 1612, quando os portugueses, no caso aí, né,
vieram a receber novamente essa tentativa de invasão dos franceses. E por onde eles tentaram, e por onde eles faziam então essa invasão? Por parte litorânea, que era a parte do litoral. A única forma de chegar aqui no nosso país, a única forma de chegar aqui no nosso território era por parte do litoral. E foi essa parte então que foi invadida então pelos portugueses, pelos franceses aqui lá no Maranhão. A origem do nome, vamos entender a origem do nome, porque se chama França Equinocial. Está relacionado com o território de conquista, posto que estava próximo da linha do Equador, que antes era dominado de linha equinocial. Então, por isso, né, que eles batizaram então de França Equinocial, a França Antártica no Rio de Janeiro e a França Equinocial lá no Maranhão, porque estava próximo da linha do Equador, que antes se chamava então equinocial. Logo depois, então, passou a se chamar então Equador, que é uma matéria que você estuda então aí em geografia, que é interessante a gente saber a origem, porque que chama-se então aí França Equinocial, ok? Em 1615, uma expedição então luso-espanhola alcançou então São Luís e empreendeu o processo de reconquista do território. Então o que veio acontecer? Durante esses 3 anos então de colonização por parte então dos franceses lá no território de São Luís, lá no Maranhão, o Portugal teve que buscar ajuda. E quem eles foram buscar ajuda? Os espanhóis. Os espanhóis que foram então aí, né, os ajudantes por parte então de Portugal, e ajudou então a fazer então, né, essa expulsão deles aí do território do Maranhão. Por quê? Como eu disse para vocês, no início os portugueses não deram muita credibilidade, não deram muita importância. Depois, vendo da riqueza que eles encontraram aqui, vendo do crescimento que estava aqui, eles pensaram o seguinte: opa, não podemos permitir. E foi que eles até buscaram então aí a ajuda então dos espanhóis. Olha lá, liderados por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura, os portugueses expulsaram então os franceses e tomaram então o Forte de São Luís. No caso aí, teve também uma grande influência por parte dos tupinambás, que eram tribos indígenas. Então olha só que ajuda que teve, que talvez se os portugueses batessem de frente, né, na linha de frente somente com os franceses lá no Maranhão, não ia ter muito sucesso. Então eles tiveram então que fazer então aí, né, essa parceria com os espanhóis e também com tribos tupinambás que os ajudaram então a estar expulsando então os franceses então do território então do Maranhão. Antes da gente começar então nas holandesas, né, que nós vamos deixar para a próxima aula, para a gente finalizar então essa parte então aqui da França equinocial, eu separei esse videozinho para a gente encerrar então a nossa parte aí, que é bem interessante, que vai mostrar para a gente com imagens aí bem ilustrativas um pouco como que foi então essa tentativa, né, por parte da França lá no Maranhão, tá bom? Então vamos acompanhar esse vídeo que é bem legal e bem interessante, que mostra pra gente aí sobre a França equinocial. Dá continuidade às invasões francesas. Novos tempos chegaram. A França ataca novamente o litoral brasileiro. Depois da tentativa fracassada de manter a colônia França Antártica na capital do Rio de Janeiro, os franceses investiram em outro plano, a França equinocial. Agora com cerca de 500 colonos a bordo de 3 navios comandados por Daniel de La Touche, dirigem-se à costa norte do atual estado brasileiro do Maranhão. Para facilitar a defesa, os colonos estabeleceram-se numa ilha, onde fundaram um povoado denominado de Saint-Louis, atual São Luís, em homenagem ao soberano Luís XIII da França. Após uma viagem de quase 6 meses, no dia 8 de setembro de 1612, frades capuchinhos rezaram a primeira missa, tendo os colonos iniciado a construção do Forte São Luís. É a única capital de estado brasileira fundada por estrangeiros. Os frades capuchinhos, presentes entre os colonos, produziram importantes relatos sobre a presença francesa no Maranhão. Em sua extensão máxima, o território sob o domínio da França equinocial se estendia desde o litoral maranhense até o norte do atual estado do Tocantins, dominando também quase todo o leste do Pará e boa parte do Amapá. Os franceses estabeleceram inúmeras colônias de povoamento. Os franceses foram os primeiros à chegada da foz do rio Araguaia, em 1613. Cientes da presença francesa na região,
os portugueses reuniram tropas a partir da capitania de Pernambuco, sob o comando de Alexandre de Moura. As operações militares culminaram com a rendição francesa em 4 de novembro de 1615. Mas outro grupo de historiadores afirmam que, na verdade, Portugal naquele momento não tinha condições de lutar contra os poderosos galeões franceses, na época muito bem armados. Na verdade, a saída dos franceses da costa do Maranhão foi uma exigência da Espanha, já que a França estava em um momento delicado com a própria Espanha e precisava de aliados. Por sua vez, os franceses fizeram novas tentativas de colonização mais ao norte, na foz do rio Amazonas, de onde também foram expulsos, e na região da atual Guiana Francesa, em 1626, onde lograram sucesso. Caiena viria a ser fundada em 1635. Atualmente, a Guiana Francesa é um departamento da França continental, ou seja, o Brasil faz fronteira com a própria França. Mas os franceses não se darão por vencidos. Quase 100 anos depois, a França voltaria a investir na costa brasileira. Desta vez, ataca a cidade do Rio. França e Inglaterra eram inimigas, e o rei Luís XIV da França autorizou o corso aos domínios ultramarinos de Portugal, tradicional aliado dos britânicos. Por essa razão, em meados de agosto de 1710, Jean-François Duclerc, no comando de 6 navios e cerca de 1.200 homens, surgiu na barra da Baía de Guanabara, hasteando bandeiras inglesas como disfarce. As autoridades no Rio de Janeiro, alertadas pela metrópole, já aguardavam a vinda de corsários franceses, razão pela qual o fogo combinado da fortaleza de Santa Cruz e da fortaleza de São João repeliu a frota que tentava forçar a barra. O barulho dos tiros alertou toda a cidade, que temeu a invasão. Os franceses navegaram pelo litoral para sudoeste, rumo à Baía de Ilha Grande, saqueando fazendas e engenhos. Lá aportaram a Barra de Guaratiba, onde desembarcaram, marchando por terra para a cidade do Rio de Janeiro. No percurso passaram pelo Camorim, por Jacarepaguá, pelo Engenho Novo e pelo Engenho Velho dos Padres da Companhia de Jesus, descansando nesse último. No dia seguinte, prosseguiram pela região do Mangue, alcançando o Morro de Santa Teresa, próximo à atual Rua do Riachuelo, e até o Morro de Santo Antônio, que contornavam até a Lagoa do Boqueirão. Pela Rua da Ajuda e de São José, alcançaram o Largo do Carmo, a atual Praça 15, onde encontraram a resistência dos habitantes em armas, tendo-se destacado a ação dos estudantes do Colégio dos Jesuítas, liderados por Bento do Amaral da Silva, que desceram do Morro do Castelo em uma emboscada. Afirmam-se que os franceses perderam 400 homens. Duclerc, que os comandava, foi detido em prisão domiciliar, na atual Rua da Quitanda, vindo a ser assassinado em condições misteriosas por um grupo de encapuzados. Alguns meses mais tarde, no dia 18 de março de 1711, alguns autores supondo que por questões pessoais. A população da cidade festejou entusiasticamente a vitória durante vários dias. Infelizmente, as autoridades coloniais subestimaram a capacidade do sistema defensivo da Barra, difundindo-se a crença generalizada de que, após tamanha derrota, corsário algum voltaria a tentar forçá-la, o que se mostrou dramaticamente incorreto. Meses após a morte de Duclerc, no dia 12 de setembro de 1711, sobre uma espessa névoa que encobria toda a Baía de Guanabara, 18 navios de guerra comandados por René du Guesclin, que veio com mais de 6.000 homens, sendo que na cidade só havia um pouco mais de 1.500 soldados para defendê-la. O Rio era naquele momento uma cidade por onde se escoava o recente ouro encontrado nas minas. Em apenas 4 horas, mesmo sendo bombardeados pelas fortalezas da entrada da Baía de Guanabara e mesmo perdendo 300 homens, conseguiu invadir e derrotou a resistência. Toda a cidade fugiu. Foi um terror total. A pilhagem era generalizada. Foi pedido uma quantia enorme como resgate,
e os franceses aguardaram por 50 dias o acúmulo de toda a quantia. Levaram ouro, bois, escravos, açúcar, entre tantas outras mercadorias e saques. Essa expedição salvou as finanças de René e o salvou da falência, além de trazer prestígio. A repercussão deste ato foi enorme na Europa, deixando as relações entre França e Portugal abaladas por anos. Portugal percebeu também que havia mais ouro na colônia do que se pensava. A pergunta ficou no ar: como a colônia recolheu tanto ouro em tão pouco tempo? Tá aí, meninos, bacana, né? Esse vídeo mostrou pra gente aí nessa questão aí, né, da França equinocial, que a gente encerra então essas invasões francesas. E vamos iniciar então sobre as invasões holandesas. Mas para a gente iniciar sobre as invasões holandesas, eu vou pedir que vocês copiem o esquema no caderno de vocês primeiramente, e logo depois na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, eu vou estar explicando para vocês então sobre as invasões holandesas aqui no nosso país, como que foi, de que maneira que foi, aonde foi precisamente. Então, nós vamos tirar esse restinho de aula que a gente tem e vão copiar no caderno de vocês o esquema sobre as invasões holandesas, ok? Vou ficando por aqui então. Eu encontro vocês no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, para a gente estar dando sequência e falando então sobre as invasões holandesas, tá bom? Manda foto, não deixe de mandar foto do esquema copiado no caderno de vocês não, para a gente dar o pontapé inicial nas invasões holandesas aí na nossa próxima aula, ok? Bom restinho de aula para vocês e até a próxima aula.